Salve, fiel, tudo certo? Estamos aqui de volta no cenáriozinho, né? Vamos gravar um videozinho agora de microfone também, para melhorar a qualidade de áudio dos vídeos. É, Vamos gravar um vídeo hoje para basicamente passar sobre as notícias da semana que tiveram aí no Coringão. Algumas mais importantes, outras nem tanto, só de passagem mesmo. É, Quero focar na resolução do caso do STJD, que eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a diferença de tratamento que o STJD tem com o Corinthians e com outros times. É, e também fazer um pré-jogo sobre o jogo de amanhã importantíssimo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que o Corinthians pode sair da zona do rebaixamento, jogo em casa, casa cheia, para que a gente consiga ganhar o jogo e sair dessa zona do rebaixamento e não voltar mais no campeonato. Bom, vamos começar aqui. Algo importante, mas que não é bem a pauta do vídeo, é o Guinegão, que tinha se machucado na seleção sub-20, iniciou transição física, tá para voltar aí pro Corinthians, né? O Guinegão iniciou transição física e o Memphis também já deve estar à disposição contra o Penharol no próximo jogo, na quarta-feira, pela Libertadores. Bom, vamos ver aqui. Eu queria comentar aqui um balanço mostrado aí do Corinthians no ano passado. Mostrou que o Corinthians teve um déficit de mais de 135 milhões, se não estiver enganado, 135, 140 milhões no ano passado, mesmo com o título da Copa do Brasil, do Brasil, do Campeonato Paulista, enfim. Mesmo assim, o Corinthians terminou com um ano com déficit. Lamentável, lamentável. O Corinthians ele tem muito mais capacidade de gerar receita do que gera atualmente. Isso cabe a ter boa administração para buscar essas receitas e conseguir de alguma forma subir a receita para conseguir diminuir a dívida também, né? É, Enfim, lamentável. Mas o mais preocupante saiu num balanço que, digamos que o Corinthians hoje vendesse todos os seus bens, todo o seu patrimônio, né? O Corinthians vendeu todo o seu patrimônio, tudo, ele ainda terminaria devendo 775 milhões negativo. Ou seja, é uma situação muito preocupante, enfim, que por crítica, extremamente crítica, mas que eu acho que ainda tem solução, como eu falei, aumentando receita, que é o que o clube precisa buscar cada vez mais, e aparentemente vem falhando muito aí, porque no passado não bateu nem 1 bilhão de receita, mesmo com os títulos, enfim. Lamentável. Bom, vou dar uma rápida passagem também aqui por. Cara, eu vi o Christian, ex-jogador Christian, ídolo aí, campeão paulista 2009, campeão da Copa do Brasil 2009, campeão brasileiro 2015. Ele foi no Alambrado Alvinegro, no podcast do Cascão e do Fabrício, o nome do outro, se eu não me engano. Cara, lamentável, assim, os caras puxando assunto com ele pra tentar queimar o Memphis, assim. E gostei da resposta dele, não abaixou a cabeça pros caras, não comprou o discurso dos caras, de querer queimar o Memphis, e falou basicamente que o contrato do Memphis é um contrato de um jogador europeu, como o Memphis é europeu. Quando ele foi jogar na Europa, no Fenerbahçe, que ele passou muito tempo lá, já teve mais de 200 jogos pelo Fenerbahçe, na Turquia. O contrato dele também era assim, cheio de gatilhos, cheio de metas a cumprir. Quanto mais metas cumprisse, mais dinheiro ia ganhar, e que isso é completamente normal e plausível num contrato de um jogador europeu. É, que o clube deveria ter visto isso antes de trazer o cara, agora que o cara não tem culpa de ter um contrato desse. Enfim, gostei da postura do Christian como ídolo, como torcedor, e não abaixar a cabeça pro Cascão, que sempre é um dos que mais busca a crise aí no Corinthians, no universo Corinthians, digamos assim, né? Bom, amiguinho do Neto, né? Infelizmente não dá pra esperar muita coisa. Neto, grande ídolo da história do Corinthians como jogador, como apresentador e torcedor, é lamentável. Assim, o Neto como torcedor é bizarro, assim. Enfim, vamos pro ponto importante do vídeo aqui, que eu quero falar sobre a resolução do STJD. Nos vídeos passados aí, principalmente no vídeo em que eu falo sobre a diferença do tratamento do STJD com o Corinthians e com outros times, eu cobrei o Corinthians de ir atrás, de reverter a situação. E o Corinthians recorreu às situações, já tinha usado o efeito suspensivo com o Hugo Souza, que tinha pegado 2 jogos pela declaração ferindo a honra da arbitragem, como foi dito, né? O Corinthians conseguiu o efeito suspensivo para jogar contra o Vitória e recorreu para diminuir mais ainda a pena dele, para tentar diminuir a pena e tirar essa pena ridícula que ele tomou, né? Conseguiu reduzir de 2 para 1 jogo. É,
Ainda é bizarro ele tomar punição por falar que a arbitragem apitou por um lado só, eu acho, na minha opinião, enfim, porque senão estamos vivendo uma censura, uma ditadura, uma censura, né? Mas conseguiu reduzir de 2 jogos para um. Então ele vai cumprir amanhã contra o Vasco. Tô gravando esse vídeo no sábado, não sei que hora que ele vai ao ar esse vídeo, mas estou gravando no sábado. Ele vai cumprir amanhã contra o Vasco, então amanhã teremos o Cauê no gol, muito provavelmente. O Hugo tá fora por suspensão dessa do STJD, que deve cumprir amanhã. O Mateuzinho tinha pegado 4 jogos por agressão ao Flaco Lopes, conseguiu reduzir para 2 também. Já cumprida uma contra o Vitória, vai cumprir a outra amanhã também. O Mateuzinho, mas conseguiu reduzir pela metade aí, acho que dos males o menor, acho que 2 jogos sim seria justo, o cara por agressão. Tipo, digamos que um jogo já é o vermelho natural de qualquer jogador que toma em campo. Expulso, já fica um jogo fora. Um a mais por agressão, beleza, tá justo, ok ali, legal. Questão do drone, o porquinho de pelúcia lá, o Corinthians conseguiu ser absolvido, né? Conseguiu se livrar dessa punição aí, que era só de 10 mil reais, mas é bizarro. Mas o fato curioso é que no julgamento lá, o procurador do STJD falou que sabe que não tem como o Corinthians controlar o espaço aéreo, ou seja, o Corinthians não tem nada a fazer a respeito, mas que mesmo assim ele deveria ser punido. Eu queria saber então, por que que o Corinthians deveria ser punido, se ele mesmo disse que o Corinthians não tinha o que fazer, não tinha como controlar aquilo, não tinha, enfim. É uns argumentos assim patéticos, bizarros, enfim. Agora o mais importante desse caso outra coisa também. O Alan foi julgado pelo gesto obsceno contra o Fluminense. Lembrando que esse gesto obsceno contra o Fluminense foi no início de abril. Foi ser julgado agora, mais de 20 dias depois. O do Palmeiras foi julgado. O jogo contra o Palmeiras, o gesto obsceno e as outras coisas aconteceram menos de uma semana depois do julgamento. Que estranho, né? Essa velocidade de julgamento. Por que será, né? Será que não é porque o adversário pressiona demais, né? Pois é. Mas o Alan foi denunciado também por gesto obsceno, só pegou um jogo que já foi cumprido contra o Inter, que foi o jogo da queda do Dorival. Então o Alan também já tá liberado para jogar aí, pegou pena mínima de um jogo, que é o jogo que ele já tinha sido expulso mesmo em campo. Então é isso. Agora o mais importante desse caso do STJD o Corinthians tinha pego uma multa de 80 mil reais pelo caso de racismo contra o Carlos Miguel no jogo contra o Palmeiras e uma perda de mando de campo, que aí não saberia se ia ser cumprida contra o Vasco amanhã ou se mais para frente, enfim, tal esse imbróglio todo aí. O Corinthians conseguiu reverter de não perder. Contra o Vasco amanhã é casa cheia, normal, todos os ingressos, todos os setores disponíveis à disposição para serem vendidos. Inclusive, previsão de 35 mil até agora vendidos pro jogo de amanhã. Acredito que até amanhã deve bater 40 mil ou chegar próximo disso. Mas o que vai acontecer? O Corinthians vai jogar contra o São Paulo, que é o próximo jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, depois do Vasco, é o Mirassol em Mirassol. Depois é o São Paulo, o Majestoso, na Neoquímica Arena. Esse jogo do Majestoso, que é o próximo jogo em casa, o Corinthians vai jogar com o setor oeste inferior, todinho, fechado. Ou seja, um setor inteiro fechado, que dá por volta de 10 mil lugares, se eu não me engano, tem o oeste inferior ali. Cara, vamos lá, minha opinião sobre isso. Bizarro fechar um setor inteiro. Como eu já falei aqui no outro vídeo do STJD. Bizarro perder. No caso, eu falei sobre perder o mando de campo, né? É bizarro o Corinthians ter que ser punido, até os outros torcedores, que não tem culpa de nada, em serem impedidos de ir ao jogo do Corinthians, por conta de um imbecil, literalmente um imbecil que fez merda lá, cometeu um crime, tinha que ser identificado, punido e preso. É bizarro. É bizarro ter um setor fechado. Porém, visto que a gente ia jogar de portões fechados, jogar com um setor fechado é menos ruim. Então, conseguimos diminuir essa pena. A multa de 80 mil reais continuou, mas o setor vai ser todo fechado. O Corinthians ainda tentou defender de fechar só a oeste inferior corner, que foi bem ali exatamente, que é perto da bandeirinha de escanteio ali, que foi onde ocorreu o ato de racismo, o crime de racismo, né? Mas não conseguiu diminuir somente para fechar a oeste inteira. O que é triste, eu vi até um vídeo do Ben já hoje, né, que torcedor do Corinthians, enfim. Ele diz que vai na oeste quase todo jogo e tal, e que é injusto
ele ser punido de não poder levar ele, os filhos dele no jogo por conta de um idiota que fez isso, que ele bota a cara dele lá, que o Corinthians tem acesso, que ele não fez nada e mesmo assim não vai poder ir no jogo. Eu concordo com ele, é um absurdo, mas o Corinthians em si não tem culpa disso, né? É uma decisão do STJD. É bizarro, mas enfim, eu acho que a gente ainda tem que comemorar, porque dos males o menor, porque a gente ia jogar com o estádio inteiro fechado e agora vamos jogar só com um setor ali. O que é triste ainda assim, porque, mais uma vez, o Corinthians não pode pagar pelo preço, o preço por causa do erro de um idiota só, um inconsequente, um criminoso, enfim. Mas é isso. Contra o Vasco amanhã, casa cheia. Contra o São Paulo, casa meio cheia, porque na Oeste Inferior vai estar fechado os portões, não vai ter nenhum torcedor na Oeste Inferior, por causa desse caso de racismo contra o Palmeiras. Bom, basicamente sobre STJD é isso. O André não jogou no último jogo, na terça-feira, contra o Barra pela Copa do Brasil, porque estava gripado, mas já voltou a treinar, pode estar à disposição para amanhã. Só não sei se titular, né, porque, enfim, perdeu bastante treino, né, tava gripado ainda, não sei se titular. Mas, enfim, saiu muita coisa aí, deu até certa polêmica na torcida que o Diniz, mesmo tendo o Pedro Milanda, não vai ter o Mateuzinho, né, porque cumprir esse segundo jogo de suspensão dele do STJD, mas vai ter o Pedro Milans, que voltou contra o Vitória, né, tava lesionado e voltou contra o Vitória. Mas mesmo assim o Diniz parece que tá em dúvida entre Raniel e Carrilho improvisados na lateral direita. Eu vi a torcida, parte dela meio, assim, criticando, assim, meio enlouquecida, que o Diniz vai querer preferir improvisar do que botar um jogador da posição. Cara, é o estilo do Diniz, assim, eu não vou criticar antes da hora, não acho nenhum absurdo, são dois jogadores ali que têm características da posição também. O Pedro Milans, apesar de já ter jogado contra o Vitória, tá voltando de lesão agora, assim, tanto é que ele nem termina o jogo contra o Vitória, ele é substituído pelo Carrilho para fazer a lateral. Na verdade, o Carrilho vai pra lateral fazer a lateral no lugar dele, ele sai porque ele não aguentou jogar o jogo inteiro. Fora que é um jogador muito defensivo. E pra um jogo que a gente vai jogar em casa, tem que ganhar pra sair da zona do rebaixamento, talvez seja interessante ter alguém ali, o Carrilho, por exemplo, pra chegar mais à frente ali, ter mais poder de fogo, mais poder ofensivo ali do time, porque o Pedro Milans não oferece isso na lateral, mesmo sendo o jogador da posição. Enfim, por conta dessa dúvida, não dá para ter uma ideia de escalação muito bem adequada. Mas pelo que eu li do meu timão e do Globo Esporte, que são normalmente quem eu me baseio para ver prováveis escalações, aí já é mais um achismo meu, baseado no que vi e li é, das possíveis escalações. Creio eu que o Corinthians vai a campo com Cauê, por conta da suspensão do Hugo, vai com Cauê, que vem bem, enfim, vem sendo bem seguro nos jogos que jogou até agora. Na direita, creio que vá o Raniel, Cauê, Raniel, ou Carrilho, né? Mas acho que vai o Raniel. Gustavo Henrique, Gabriel Paulista na zaga titular, Bidu na esquerda, titular. Volante centralizado ali, o famoso cabeça de área, o Alan e Bidon, certo? Garro, na verdade acho que vai de Alan e André. Aí mais de pontas ali, as beiradas, né? Jogando aberto. Bidon e Garro à frente, Lingard e Yuri Alberto. Então vamos repetir o meio de campo para frente. Alan e André, Bidon e Garro, Lingard e Yuri Alberto. Há a possibilidade também do Vitinho, do Caio César, enfim, não dá para saber, vai ser meio que um mistério até a hora do jogo, até 1 hora antes do jogo, né? Quando o Corinthians solta a escalação. Mas creio eu que será essa escalação: Cauê, Raniel, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Alan, André, Bidon, Garro, Lingard e Yuri Alberto. O que seria, na minha opinião, também a escalação mais acertada. Não confio no Carrilho, é um jogador que mostra pouca vontade ultimamente nos jogos, ainda mais para lateral, vou tendo a obrigação de marcar, enfim, não confio. O Alan é um jogador que vai dar mais qualidade no passe ali na saída de jogo do Corinthians, na saída de bola. E o Lingard mantido no time titular aí, na ausência do Kaique agora, né, que teve a lesão constatada. Inclusive, isso é um ponto pra gente falar no vídeo também. O Kaique teve confirmada uma lesão de LCA. Torcer para que volte o mais rápido possível aí, que consiga voltar esse ano ainda, por mais complicado que seja. Bom,
Basicamente é isso. Jogo pra ganhar amanhã. A rodada foi boa pra gente. O Santos tava ganhando de 2-0 do Bahia, é um concorrente direto na luta contra o rebaixamento nesse momento. Tava ganhando de 2-0 do Bahia lá na Bahia, tomou um empate no finalzinho do jogo. O Mirassol perdeu do São Paulo quase agora. O Inter empatou com o Botafogo, ou seja, os times. O Cruzeiro ganhou, esse foi um resultado não foi muito bom. Mas os times ali da parte de baixo ali, quase a mesma pontuação que a gente, tropeçaram na rodada. A gente ganhar pode dar um salto grande aí na tabela e sair da zona. Contra um adversário que vem numa crescente depois da troca de técnico com o Renato Gaúcho. Jogo duro, porém, o Corinthians é favorito, acho mais time. Mais time, casa cheia. Vem numa sequência boa, 5 jogos com o Diniz, 3 vitórias e 2 empates, não tomou nenhum gol. E também eu acho que nessas horas o fator história, digamos assim, pesa. O Vasco nunca ganhou da gente na Arena, é um dos times que nunca ganhou da gente na Arena. O Vasco tem uma vitória contra o Corinthians desde 2010, ganhou uma em 2010 e depois ganhou uma em 2024. Ou seja, desde 2010 os caras ganharam um jogo da gente em 2024, que foi naquele hiato ali entre o Tânio Oliveira e o Ramon Dias, era o Rafael Aruquia, interino, que nem no Corinthians está mais, na base, comandando o time, foi um 2-0 em São Januário. Ou seja, a gente ganhou a Copa do Brasil deles ano passado, eles vão vir mordidos provavelmente, sempre tem muita raiva do Corinthians e do Vasco. A torcida dele não curte o Corinthians também, tanto que a gente machuca os caras na história, é bizarro. Mas é isso. O Corinthians tem que entrar ligado no jogo, não pode entrar naquela apatia que normalmente vem entrando no Campeonato Brasileiro, que vinha entrando com o Dorival, né, principalmente. Mas acho que a gente tem tudo pra ganhar o jogo, cara. Espero voltar aqui amanhã no pós-jogo feliz, comemorando a vitória e que a gente saiu da zona do rebaixamento. Bom, basicamente é isso. O vídeo de hoje era isso, pra falar das decisões da STJD e fazer um mini pré-jogo aqui de Corinthians e Vasco amanhã. Fechou? É isso, fiel, tamo junto, valeu por mais um vídeo aí. Espero que o microfone aqui fique bom, melhore o áudio. E é isso, tamo junto, valeu por mais um vídeo aí. Se vocês puderem se inscrever e deixar o like aí, agradeço demais e é isso. Valeu, fiel, tamo junto, vai Corinthians sempre.